Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente e o seu coração nesse dia. Essa mensagem é para você que vive rodeada de gente, ouve todo mundo, mas não consegue ouvir a voz de Deus. Você sofre e não entende o porquê de amar ao Senhor Jesus e ainda assim viver lidando com a surdez e a mudez espiritual. A verdade é que temos a expectativa de que ao entregar o nosso coração a Cristo, automaticamente receberemos a capacidade de ouvi-lo com facilidade e de falar com sabedoria, coragem e ousadia. Mas o caminhar com Jesus é um processo, camada por camada. Cada um de nós recebe a revelação do que há em nossas almas e em nossas mentes. A vida terrena tende a construir fortalezas em nós, pensamentos e convicções que aos poucos vão ganhando força e de repente, sem perceber, estamos sendo guiados por vozes internas que nos impedem de ouvir a voz de Deus com clareza e saber qual o direcionamento Ele tem para nós. A consequência disso é que o nosso falar também fica prejudicado. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, e aqui o coração é a mente, é o centro das emoções. Então a boca fala de acordo com os nossos pensamentos. Nós comunicamos o que pensamos. O sofrimento vem quando queremos comunicar o que a Bíblia diz, o que a nossa fé diz, mas acabamos falando o que está em nossas mentes e não o que está na palavra. Mas sabe de uma coisa? Há esperança para você. Deus conhece o seu sofrimento, Ele quer te curar e para isso Ele nos mostra o caminho em direção a essa cura. Em Marcos 7:31 diz assim: A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e, em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para os céus e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém, contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Jesus afastou aquele homem das multidões. Ele não se importou com o fato de que aqueles que o levaram para ser curado poderiam se ofender. Ele o retirou para um lugar à parte e realizou um processo de cura. Dessa vez, o mestre não apenas ordenou o milagre instantâneo, mas primeiro tocou naquele homem, se conectou com ele, gastou tempo com ele. É isso o que o Senhor deseja fazer com a sua vida, fazer com você. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que vive cercado de gente, amigos, familiares. Você gosta de ouvir o que as pessoas têm a dizer, mas pode ser que o seu problema seja exatamente esse. Você ouve tanto e por tanto tempo que as opiniões alheias já ganharam terreno demais em sua mente e pode ser que o seu problema esteja também em depender dessas opiniões. A sua mente está tomada pela dependência do outro e seus ouvidos ainda estão surdos para ouvir a voz de Deus. A verdade é que nós não sabemos por que Jesus escolheu esse método para curar aquele homem, mas esse processo nos remete a um Cristo que desejava olhar para ele por mais alguns minutos do que o habitual. Aquele homem precisava do toque do Senhor. A cura não era apenas física, era também da alma. Cura do sentimento de desamor, de abandono, de insegurança.
de carência? O Senhor quer tempo com você e essa é a chave. Mais tempo do que geralmente você gasta fazendo seu devocional todos os dias. Tempo de silêncio, tempo longe do falatório. Ele quer curar o seu coração e silenciar as vozes que oprimem você e que te confundem. Ele quer tocar em seus ouvidos espirituais e te dar a capacidade de ouvir a sua voz claramente e sem ruídos. Mas Ele também quer curar o seu falar. Você já passou tempo demais repetindo frases, sentenças e opiniões que nunca foram suas e não combinam com quem Deus te chamou para ser agora. Você ainda não se deu conta disso, mas provavelmente o seu falar está carregado de heranças negativas, carregado de mágoas, de desconfianças e das mentiras que ensinaram a você e você nunca questionou e nem refletiu sobre. Você simplesmente repete tudo isso enquanto luta pela santidade. É uma batalha exaustiva e você se sente cansado e derrotado. Hoje, o Senhor te convida a um tempo à parte. Ouse ficar algumas semanas em silêncio, fique mais tempo com Deus do que você costuma ficar, esqueça um pouco o relógio. Gaste menos tempo ouvindo pessoas, reflita sobre quem tem tido espaço na sua vida a ponto de poder opinar. Questione-se, será que para você opiniões são apenas um detalhe ou você tem dependido delas para viver, pensar, tomar decisões e interpretar suas próprias circunstâncias? Há quanto tempo você não se dá a chance de estar em silêncio? Há quanto tempo você não tem a coragem de tomar uma decisão apenas buscando ouvir a Deus e sem ouvir as pessoas e as opiniões que te cercam? Entenda que esse é o caminho da cura, da libertação de toda surdez e toda mudez espiritual. Comece hoje a trilhar o caminho da intimidade com o Mestre. Deus tem transformação para a sua vida. E se você deseja viver uma nova realidade hoje, trilhar esse caminho, ore comigo nesse momento. Ó Deus, nesta hora, nesse dia, nós nos colocamos em Tua presença. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e te agradecemos pela revelação da Tua palavra e porque o Senhor sempre fala conosco. Te pedimos, Senhor, nesta hora, que o Teu Espírito Santo se mova em nossos corações e em nossas mentes e nos dê a coragem e a força suficiente, Senhor, para permanecer mais tempo em silêncio, para deixar as opiniões de lado, a coragem de confiar em Ti e saber que o Senhor sempre nos dará a direção certa. O Senhor sempre falará conosco e nós não precisamos seguir as opiniões das pessoas. Ó Senhor, cura o nosso coração e a nossa mente de toda dependência emocional, em nome de Jesus. Que verdadeiramente nesses próximos dias, que nessas próximas semanas, o Senhor nos dê a capacidade de fazer exatamente esse caminho, de trilhar exatamente esse caminho, o caminho do silêncio, o caminho de nos questionar a respeito de nossas dependências, o caminho de gastar tempo contigo para ser curado verdadeiramente pelo Senhor. Ó Deus, toque em nossos ouvidos, em nossa boca e em nosso coração. Lança fora, Senhor, toda surdez espiritual, toda mudez espiritual, tudo aquilo que tem nos amarrado e nos prendido, ó Senhor, a heranças negativas, heranças familiares e tantas outras coisas que entregaram em nossas mãos para repetir, para continuar fazendo, para continuar pensando, para continuar dizendo que não combina mais com quem o Senhor nos chamou para ser. Que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor venha abrir os nossos olhos e nos mostrar o que o Senhor não deseja mais para as nossas vidas, as opiniões, os pensamentos, as crenças, as falas, tudo aquilo que não está mais de acordo com a Tua vontade, e quebre todo jugo sobre nós e toda fortaleza em nossa mente seja quebrada em nome de Jesus. Que haja libertação, que haja paz, que haja um novo pensar, um novo falar,
um novo ouvir para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se, compartilhe. Que Deus te abençoe.